Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Mecânica sobre Rodas. O meu nome é João Cruz e hoje estamos aqui em mais um vídeo da série de A Oficina. Esta série onde nós falamos um bocadinho sobre como funciona uma oficina, também para ajudar alguns colegas que têm a oficina a tirar algumas ideias. Podem partilhar connosco como é que fazem nas vossas oficinas e aos clientes como funciona uma oficina, também para que tenham noção que nem sempre isto é um mar de rosas. Hoje vamos falar sobre orçamentos. Exatamente. Cada vez que eu dou um orçamento, há sempre aqui alguma confusão, as pessoas não sabem o que é onde pedir, o que é uma revisão, o que é que define uma revisão, comparar o orçamento da oficina A, da oficina B, é possível comparar um orçamento vindo da marca com um orçamento de uma oficina aftermarket? Como é que isto tudo funciona? Eu hoje vou-te dar aqui alguma explicação, por isso fica deste lado, não te esqueças de subscrever o canal, ativa o sininho para que recebas todas as notificações e não te esqueças na caixa de comentários de deixar a tua pergunta, porque nos próximos vídeos da série da A Oficina vamos responder às tuas perguntas. Então, deixa passar os vídeos. Ora, ainda bem que ficaste desse lado, é sempre um gosto ter-te aqui no Mecânica sobre Rodas. Ora, vamos falar exatamente de orçamentos. Uma das grandes confusões são os orçamentos. Vocês, aqueles mais informados, sabem pedir um orçamento, mas a grande generalidade das pessoas não o sabe fazer. Recebo e-mails e mensagens e WhatsApps do tipo: eu queria um orçamento para fazer a revisão Peugeot 308. E, bom, primeiro que tudo, os dados. Nós precisamos de saber tudo sobre o teu carro, está bem? Se tens um Peugeot 308... ou um Hyundai Bayon, ou uma Mercedes Vito, ou um Renault Clio, ou um Seat Ibiza, nós precisamos de saber a tua matrícula e os teus quilómetros. Estes dois dados são essenciais. Primeiro que tudo, a tua matrícula, porque eu, através da tua matrícula, vou saber o código do motor, vou saber todos os dados que eu preciso saber relativamente ao teu carro. Está bem? Portanto, uma oficina precisa sempre de saber a tua matrícula, precisamos de saber quantos quilómetros tem o teu carro. Saber se o teu carro tem 30 mil, 60 mil, 100 mil, 120. Porquê? Porque sabendo a quilometragem do teu carro, eu vou consultar o plano de manutenção do fabricante e depois vou saber o que é que o teu carro faz com aquela idade e com aqueles quilómetros. E, portanto, é importantíssimo, sempre que pedes um orçamento, forneceres os quilómetros do teu carro e a matrícula do mesmo. Isto é essencial. Depois disso, depois de eu saber estes dois dados, avança então para a fase do orçamento. E agora entra aqui a confusão que é... muitas vezes vais a uma oficina, pedes um orçamento e o orçamento que te dão diz lá que tens que mudar o filtro e o óleo, o filtro de habitáculo, e vais a outra oficina e dizem que tens que mudar o filtro de gasóleo e tens que mudar o óleo e o filtro de ar, e tu acabas por não saber muito bem o que é que tu tens que fazer. Num lado dão-te um orçamento de 50 euros, num outro dão-te um orçamento de 300, o carro é o mesmo, os materiais são diferentes. O que é que tu tens que fazer? Como é que nós sabemos estas coisas? Bom, e é aqui que muitas vezes há descrença nas oficinas e a realidade é que elas nem sempre utilizam a informação da melhor maneira, mas ela está disponível para todas as oficinas. Quando eu sei que um carro tem que chegar e fazer a manutenção, eu tenho que saber exatamente o que é que o fabricante padronizou para aquele automóvel. Eu vou olhar aqui como exemplo para este Nissan Juke de 2018, que tem 90 mil quilómetros. Por acaso este está aqui por um problema de embreagem, nem sequer é para revisão. Mas se tu tiveres um Nissan Juke de 2018 com 90 mil quilómetros, eu vou ter que ir à página da Nissan, uma informação... neste vídeo até já te vou mostrar um bocadinho, se calhar, como é que nós fazemos isso. Mas nós temos uma informação do fabricante que diz que este carro, com esta quilometragem, tem que fazer o seguinte plano: mudar o óleo, mudar o filtro do ar e, por exemplo, mudar o filtro de habitáculo. É óbvio que sempre que mudas o óleo vais mudar o filtro de óleo, isso nem sequer se coloca. E depois tem uma série de parâmetros e uma série de verificações que são feitas a cada uma das quilometragens. Quem define isto é o fabricante, não é a oficina onde tu vais. O que é que mudou na última? Se calhar mudou o filtro de ar, então vamos mudar agora de gasóleo. Isto não funciona desta maneira, está bem? E é por isso que muitas vezes as oficinas acabam por cair em descrédito junto dos clientes por darem uma informação assim, calhas, olha, isto agora vai mudar, vamos mudar esta tampa, só porque sim. Não é assim que funciona, está bem? Há que ter acesso à base de dados do fabricante. No caso aqui da MotorTube, eu vou partilhar contigo, nós não temos segredos, nós utilizamos um programa que te dá acesso a qualquer um dos fabricantes e que me vai dizer para este carro e para esta quilometragem o que é que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu te vou chamar a atenção tem a ver com as revisões oficiais. O que é uma revisão oficial e o que é que não é uma revisão oficial? E hoje em dia está na moda lermos o termo revisão oficial, não perde a garantia na marca. Será que é bem assim? Vamos saber.
A revisão oficial e o facto de tu não perderes a garantia da marca, em primeiro lugar, pode ser feito por qualquer oficina. Sim, exatamente. Tu não perdes a garantia da marca por fazeres as revisões na oficina que tu gostas. A oficina que tu gostas e onde tu vais é que tem que cumprir com a legislação automóvel. E o que é que diz a legislação relativamente a isso? Sempre que tu cumpres o plano do fabricante, e ele é individual para cada um dos carros, àquela quilometragem tu não perdes a garantia, nem nenhuma marca te pode negar a garantia por fazeres a revisão em qualquer uma das oficinas. Agora, o que é importante? Bom, vais ter que utilizar materiais, e vou-te dar o exemplo deste, penso que seja um Hyundai Bayon, está aqui a fazer a primeira revisão, vais ter que utilizar materiais OEM ou originais, está bem? E, portanto, podes utilizar um filtro da Fram porque é aprovado pelo fabricante, também podes utilizar um filtro original. Em algumas marcas, como por exemplo as coreanas, não aprovam certos e determinados materiais. E por isso, na via das dúvidas, nada como colocar o material original. E agora, depois da utilização dos materiais aprovados pelo fabricante, temos a lista de tarefas, de coisas que são mandadas fazer pelo fabricante a cada uma das quilometragens. E estas sim é que vão validar o teu plano de garantia. Vamos imaginar que esta carrinha que está aqui, que é uma Fiat, que é um Peugeot, vamos imaginar que é um Peugeot, porque elas até são iguais, e este plano tem um chassi do automóvel, portanto, tem aqui o chassi do carro, portanto, neste caso era um 1200 a gasolina, com um chassi, e eu tenho aqui todo o plano de manutenção. Diz assim, que eu em cada 20 mil quilómetros ou um ano, eu tenho que mudar, tenho que fazer as revisões e as operações sistemáticas de manutenção, que o filtro do habitáculo eu tenho que substituí-lo todos os 20 mil quilómetros ou um ano, que o líquido dos travões são substituídos todos os anos, que o filtro de ar é substituído todos os 40 mil quilómetros ou 4 anos, aquilo que se vence primeiro, as velas de ignição e por aí adiante. E tu tens que ter a evidência de que tu cumpriste o que está aqui. Portanto, vais ter que ter uma folha, neste caso vais ter que ter uma fatura, que te diz que tu cumpriste o plano de manutenção. E é isto que vai fazer com que tu não percas a garantia. Fazeres a manutenção a tempo e horas, utilizando os materiais recomendados ou autorizados pelo fabricante, nomeadamente todos os óleos e filtros, e fazê-lo numa oficina que tenha pessoal técnico e credenciado para o efeito e que cumpra o plano de manutenção do fabricante. É desta forma que tu não perdes a garantia. Escusado será dizer que aqueles centros que te prometem revisões segunda marca a 50 euros, 64 euros, revisão oficial, 20 euros, e ainda lhe oferecemos o café e o almoço. Tudo isso é tanga, está bem? Ok, e agora a pergunta aos motos, se o meu carro tiver 20 anos, é exatamente igual que era o teu carro. Tenha 1, 2, 3, 4, 5, 10, o fabricante. Já te disse, estamos ao lado do aeroporto, mesmo aqui onde passam os aviões, é só para saberes, está bem? Tenha o teu carro, a idade que tiver, tu vais ter sempre que cumprir com o plano do fabricante e vais ter sempre que ter acesso a essa informação. E no dia de hoje ainda há oficinas que acham que ter acesso a essa informação, eu sei, isso é uma vez muda o filtro de ar, outra vez muda o filtro de óleo e quando precisar de pastilhas acende a luz. Isto não é assim que funciona, está bem? O fabricante, quando construiu o carro, ele definiu passo a passo. Aliás, olha, em vez de estar aqui a falar nisso, vamos olhar ali para o meu computador que eu vou-te mostrar o plano do fabricante. Bora! Tem duas formas de chegar à informação do fabricante. Primeiro que tudo, tenho aqui o portal do fabricante, neste caso da Audi, e eu consigo ir aqui através do número de chassi, por isso é que é importante a matrícula da tua viatura, vir aqui. Tenho aqui, por exemplo, uma viatura que foi feita a manutenção aqui na MotorTube e cá está. Eu tenho aqui a entrega do veículo no dia 2021, 7/7, com 0 km. O carro foi aqui entregue e depois ele teve cá a fazer uma manutenção com 32.496 e se eu carregar aqui na lupinha, cá está, data de execução, serviço executado por MotorTube, premium, tal. Pronto. Ou seja, aqui no fabricante, eu se quiser fazer agora um serviço, eu posso elaborar uma tabela de manutenção, é óbvio que eu não o vou fazer agora neste carro, eu vou elaborar uma tabela de manutenção e vai ser um checklist com tudo o que eu tenho que fazer, os materiais que eu tenho que aplicar, tudo aquilo que eu tenho que mudar em determinada vida útil do veículo. Ao primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 10º ano, 20º ano. O fabricante previu a manutenção do carro durante a sua vida útil, que podem ser 20, 30, 40 anos, está bem? Até porque ela é uma manutenção cíclica e repete-se. Agora, no caso de tu trabalhares multimarcas, tu vais ter acesso à informação, tens que ter o portal de todas as marcas. Ou então podes ter um programa como nós temos aqui, nós somos uma oficina de RIM e portanto temos aqui um portal e um sistema que é o Data Drive, que eu vou mostrar um bocadinho em pormenor, em que eu meto aqui a matrícula, eu vou aqui estimar uma reparação, eu digo que quero fazer uma revisão oficial, não é?
deste carro que eu já previamente identifiquei aqui, eu quero fazer uma revisão oficial, eu vou dizer que este carro tem 15 mil km, que a caixa de velocidades é manual, ver as revisões. Pronto. E agora, automaticamente, eu vou ter aqui o plano das operações de manutenção. Vamos imaginar que o cliente também vai precisar de substituir o jogo de pastilhas no eixo da frente, que ele até me está aqui a dizer que aos 45 mil km terá que ser substituído. E eu posso picar aqui e vou finalizar aqui a minha reparação. Vou ter um orçamento que me vai dizer exatamente o que é que eu tenho que fazer e vou ter um plano de serviço que eu vou partilhar. Portanto, o que é que diz, neste caso, a Hyundai? Que eu tenho que substituir o óleo de motor, que são 3,6 litros, que eu tenho que substituir o filtro de óleo, verificar o nível do óleo, verificar a estanquicidade do sistema de aspiração, verificar o sistema de aspiração se está sujo, verificar o nível do líquido dos travões e tenho que documentar o serviço. Eu vou preencher aqui todas estas cruzinhas e depois, se o fabricante tiver um DSB, um Digital Service Book, eu vou registar esta informação no fabricante e ela vai juntamente com a tua fatura para que tu comproves que fizeste esta manutenção e vou cumprir todos estes passos. E estes passos é que constituem a revisão oficial. Portanto, tu para saberes o que é que tens que fazer, podes ter acesso ao manual do teu carro, podes ter acesso ao portal do fabricante ou podes utilizar um de diversos programas que existem. Epá, não posso gravar vídeos a esta hora. Já te disse que estou mesmo ao lado do aeroporto de Lisboa. Não sei se já te disse. Resumindo, outra das formas que tu tens nos carros mais antigos é, por exemplo, veres o teu livro de revisões. Vamos ver um livro de revisões. Por exemplo, um livro de revisões. Eu tenho aqui um livro de revisões da SEAT, de um cliente que esteve aqui, e o livro de revisões diz exatamente, temos aqui um carro mais antigo, vamos olhar para aqui, para apontar aqui, faz favor, e diz assim: a cada 30 mil km, substituir o filtro de combustível; a cada 60 mil, substituir o óleo e o filtro da caixa automática; a cada 90 mil, substituir o cartucho, a cada 7.500, ou seja, a cada 6 anos, a cada 4 anos, a cada 210 mil km, substituir a correia dentada. Portanto, ou seja, isto é a distribuição do carro, deve ser substituída a cada 210 mil. E depois aqui tens então todas as manutenções que o carro fez e os carimbos que deves documentar ao máximo, ou com a fatura, ou com o livro de revisões. E neste caso, este carro esteve aqui a fazer uma distribuição, está aqui o nosso carimbo, está aqui também a etiqueta do material aplicado e, portanto, esta é outra das formas de tu teres acesso à informação. Agora, qual é a forma mais fiável de nós termos acesso a esta informação? É sempre utilizando o portal do fabricante ou um portal que agrega a informação do fabricante. Porque, por exemplo, este livro de manutenção que eu te mostrei da SEAT é de 2010. Era um carro de 2010 que fez agora a sua distribuição. E ele pode estar desatualizado. Isto porque o fabricante, às vezes 4 ou 5 ou 6 anos depois dos veículos saírem, ainda está a atualizar parâmetros de manutenção. Eu posso te dar o exemplo, por exemplo, da Peugeot. A Peugeot está neste momento a enviar cartas a todos os proprietários a dizer: olha, a correia de distribuição afinal já não se muda de 10 em 10, muda-se de 6 em 6, já não se muda de 150, muda-se de 100 em 100, porque existiram aqui alguns casos, eles não te vão dizer que elas partem, mas efetivamente elas partem, e portanto há uma atualização do programa de manutenção do carro. E isso é importante. Imagina que tu compraste o carro em segunda mão, a Peugeot não tem a tua morada, não tem o teu contacto, o teu telefone, tu não recebeste a cartinha e tu não sabes que o programa alterou. Como é que nós aqui sabemos isso? Bom, nós sabemos porque online a informação está sempre certa. Então, é assim que se constrói um orçamento. É com a matrícula da viatura, com os quilómetros da viatura. Com estes dois dados nós sabemos quantos anos tem o carro, quantos quilómetros tem o carro. Depois, a partir daqui, teremos que utilizar a informação do fabricante, quer seja no portal do fabricante ou num portal, e hoje em dia nós temos soluções, por exemplo, como o Data Drive, que para as oficinas, não, imagina, tens de ter conta na Audi, tens de ter conta na BMW, tens de ter conta na Mini, tens de ter conta nas marcas todas, na Peugeot, na Opel, não, basta que tenhas, por exemplo, uma solução técnica que é específica para oficinas. Está bem, não me ponham agora perguntas sobre o programa, porque estes programas são específicos para oficinas, e nós temos ali toda a informação, nós sabemos o que é que temos que fazer a cada determinado período da vida do carro. Eu sei que o carro aos 6 anos faz aquela manutenção e não aquilo que eu acho que deve fazer. Ai, olha, isso tem que ir 4 anos. Isso é melhor mudar o filtro de gasóleo. Ou se calhar, olha, vamos mudar ali o parafuso amarelo, porque este parafuso amarelo eu olhei para ele e isto não está bom. Não é assim que funciona, está bem? Estamos no século XXI, os carros estão tecnológicos, estão constantemente a mudar, tu gostas do teu carro, queres mantê-lo ativo e na estrada. Quando comparares um orçamento, compara se a oficina que te deu o orçamento com base na informação do fabricante. E volto-te a lembrar,
Esta informação do fabricante prevê a vida toda do carro, está bem? Desde que tu compraste até que ele vai para o abate. Portanto, um carro com 18 anos, um carro com 20 anos, tem plano de manutenção. E assim terminamos mais um vídeo. Eu espero que tu tenhas percebido as diferenças entre fazer a manutenção, não fazer a manutenção, cumprir o plano do fabricante, não cumprir o plano do fabricante e comparar dois orçamentos, está bem? Os orçamentos podem ser muito variados, não compares apenas o valor que vem lá na folhinha, quem decide o tipo de manutenção que quer ter o teu carro és tu, com base naquilo que o fabricante padroniza, e tu é que sabes se queres que ele dure 2 anos ou se queres que ele dure 10 ou 20 anos. Afinal de contas, na venda do teu carro, teres tudo certinho, tudo direitinho e tudo documentado, vai certamente aumentar o valor do mesmo. E como eu costumo dizer, um proprietário orgulhoso, que faz a manutenção a tempo e horas e tem faturinhas de tudo, é sempre um carro bem assistido. Quando aquele proprietário diz, eu não tenho nível de revisão, eu tinha aí uma fatura, nem sei das faturas. Meus amigos, tudo isso é tanga, ele não faz revisões nenhumas, não se preocupou com o carro. Já sabes, sempre que fores à oficina, certifica-te que a oficina tem documentação técnica para fazer a manutenção do teu carro, que estás a cumprir o plano de manutenção do fabricante e, acima de tudo, se és proprietário, guarda todos os registros das manutenções do teu carro. Um dia que vais vender o carro, isso vai certamente valorizar no caso da venda a um proprietário que tenha interesse. Eu, quando vou comprar um carro, eu gosto sempre de saber o que é que o proprietário anterior fez. Quando não existem registros da manutenção, quando não há faturas, quando não há nada, bom, e se fazes a manutenção na tua casa, tens a fatura da compra do material. Se foste a uma loja de peças e compraste material e dizes assim, olha, fui eu que fiz a manutenção. Ok, olha, está a ver, olha, comprei o óleo, comprei os filtros e fiz a manutenção. Está aqui a fatura da compra do material. Não tens obrigatoriamente que tens uma fatura da oficina. Tens que ter uma fatura da compra do material. Obviamente, isto só é válido a carros fora da garantia, está bem? Não podes fazer a manutenção ao teu carro em períodos de garantia. Ela tem que ser feita por um técnico credenciado e por uma oficina certificada. Mas, o carro com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos, esse sim, podes fazer a manutenção na tua casa, podes mudar aquilo que tu quiseres mudar, mas tens a faturinha. Quer tenhas a fatura da manutenção ou tenhas a fatura do material, um proprietário vai certamente, o novo proprietário vai certamente gostar de saber toda esta informação. Foi mais um vídeo a despejar informação sobre a oficina. Deixa os teus comentários aí em baixo. Eu volto muito brevemente. Tudo bom para ti, tudo bom para os teus.